o que ela estava... Bom, senão fala aqui a tarde inteira e toma o palco. Não, eu vou pegar um gancho aqui, depois o pessoal quiser falar também. Porque assim, Gleide, quando a gente... Eu falo porque eu já passei por isso. Estou passando. Já me desprendi um pouco, mas de querer fazer os meus pais serem os satélites das verdades. O Emmanuel coloca uma palavra bonita aqui, né, Sô? Ele fala assim, deixa eu até pegar aqui. Transformar os nossos pais em... Cadê aqui? Satélites de nossos pontos de vista. É interessante que a gente faz isso, não é só com os pais, não. A gente faz mesmo com as pessoas no mundo todo. Então, a gente olha para a TV, para as festas que estão acontecendo, já começa, né? Não estou dizendo que a gente tem que condescender e aprovar, né? Não é isso. O nível de compreensão já permite a gente entender, né? E não desejarmos mais aquilo. Mas se a gente já conseguiu perceber em nós mesmos esse caminho, porque podemos observar, todos nós estamos fazendo um caminho. O nível de consciência das coisas que eu tenho hoje, ele é graças a aquilo que eu vivi até agora e o como eu vivi. Então, cada pessoa tem esse o que e esse como, esse conjunto de experiências diferentes, né? Então, eu não posso ficar olhando, tem que aprender a entender o seguinte, aquela pessoa está ali, eu não consigo ajudar ela. Porque quem consegue ajudar ela é Deus, por quê? Porque ele tem a visão ampla daquele universo, daquele mundinho. Então, eu não consigo ajudá-la impondo aquilo que eu já consigo ver. Mas é meu dever exemplificar, é meu dever consolar, também orientar, né? Mas uma orientação descabida, desprovida de fundamentalismo, né? De imposição, né? Então, eu sempre, quando a gente reflete sobre isso, eu fico lembrando do Chico, né? Ele recebia lá o bandido, a mãe que deu um tapa na cara dele, as pessoas que queriam trocar a orientação, a mensagem que ele passasse por dinheiro. Ele tinha milhares de pessoas que o procuravam. E cada uma delas vivendo esse caminho que nós estamos falando. E ele conseguia olhar com um olhar de amor para cada uma delas. Por quê? Porque ele tinha essa compreensão profunda de que cada ser estava fazendo a sua trajetória, né? E aí, o que cabia a ele só, né? Emanar um pouco de amor. Então, porque muitas vezes as palavras não vão falar nada, né? O exemplo vai. Vai falar em um dia? Não, vai falar na vida inteira, né? Então, tipo, mas eu passei a vida toda convivendo com esse familiar difícil, recebendo dele as dificuldades que ele me ocasionou, né? Olha que bonito. Esse exemplo de compreensão, de aceitação, de amor que você concretizou, plantou sementes na evolução eterna desse espírito. Que um dia vão ser úteis para ele despertar. E para você também, mas muito, hein? Para si mesmo, no mínimo, você provou as suas capacidades espirituais bem desenvolvidas. Ou pode ter resgatado, ou pode ser milhares de possibilidades. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o que Jesus falou, né? Então, eu preciso parar de buscar essas verdades da doutrina espírita, essas verdades que estão me levando a evoluir por causa da minha família? Não, né? Não devo, né? Mas eu devo impor a eles esse momento que eu estou vivendo? Também não, né? Porque eles vão... É igual o exemplo da Joana de Cusa, né? Que ela foi procurar Jesus para falar das dificuldades que ela vivenciava com o Cusa, que era o marido dela.
e ele orientou ela a voltar para o lar e amar ele, né? Então, e viveu e exemplificar o máximo, né? Certamente o Cusa não se converteu naquela existência, né? Mas o que ela deixou no coração dele foi muito grande, né? Então, Ramon, oi. só para pegar o gancho seu aí, nós confundimos muito um supor, qual a dificuldade? Qual a minha dificuldade? É muito a dificuldade que eu tenho que descobrir por mim mesmo, olha a autonomia de novo, o meu equívoco. Enquanto eu não me perceber como espírito, consequências dos pensamentos e sentimentos equivocados, essa diferença entre necessidade e dificuldade, existe uma certa confusão, sim. Por exemplo, quando eu penso, falo assim, o meu primo é um drogado, essa é a dificuldade dele. Talvez seja a necessidade que ele tem de passar por esse processo para fazer profundas mudanças na sua espiritualidade. Então, precisa dar tempo, e não num julgamento da dificuldade do espírito, mas sim numa esperança, com certezas de que este espírito vai encontrar dentro deles a resposta que ele precisa para a sua transformação moral. Então, eu que estou ajudando um outro espírito, evangelizando, entre aspas, outros espíritos, eu preciso ter essa paciência, essa organização mental de esperar esse espírito resolver as questões que estão dentro dele, só apoiar, por isso que fala, assistir o espírito. Eu não vou atender o espírito, eu vou assistir o espírito. Não sei se deu para entender essa confusão que nós fazemos. É uma necessidade do espírito É se verdade. drogar e se equivocar. Uma coisa importante também, depois deixar o pessoal falar um pouco, nós estamos só nós dois, né, Gleide? Mas assim, nós não estamos querendo dizer por aqui, por exemplo, que tem um perigo danado, o pessoal achar que, por exemplo, essas ideias, então elas dizem que não pode ter divórcio, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não tem fundamentalismo, cada um sabe as resistências, né, que tem, aquilo que, pelo bom senso, você deve ou não aceitar. E mesmo você não convivendo com a pessoa mais, no sentido de estar no mesmo lar, você pode fazer essas mesmas coisas, do mesmo jeito, né? Dependendo da forma como você vai lidar com esses conflitos todos. Então, é importante fazer essa ressalva, né? Porque senão daqui a pouco o pessoal fala, então todas as mulheres têm que se submeter aos maridos que são déspotas, que fazem agressões, e tantos problemas que a gente sabe que existem hoje em dia, não é isso, né? Mas eu acho que essa compreensão toda que a gente está falando, ela ajuda a gente a entender e se posicionar melhor diante de todas essas circunstâncias, tá? Pessoal, fala um pouco aí, tá? Só eu e a Cleide debatendo hoje, né, Cleide? Não, mas, ô Ramon, você... Ah, desculpa, nem levantei a mão, né? Imagina, assim. Você, a Gleide, a Nara, o Iris também, né, com a pergunta dele, assim, com o questionamento, assim, a reflexão, né? Então, assim, não, foi maravilhoso. Está sendo muito, assim, show de bola esse estudo. Nossa, estou muito grata por estar participando. Acabei de fechar o semestre aqui numa correria, né? Graças a Deus, o semestre que eu digo assim do meu curso, né? Algumas mudanças, né? Que uma hora a gente comenta aí, se a gente puder reunir o pessoal, né?
Mas, assim, está sendo, nossa, incrível. Eu até queria pedir, assim, eu sei que a reunião está tendo, nós estamos tendo instabilidade, né, na gravação, até eu vou pedir, assim, esse texto aí, esse que foi usado no estudo, esse material, né, e eu queria também, assim, o que foi falado pelo pessoal, né, vou ver se eu consigo isso na gravação, porque eu achei incrível de compartilhar com amigas, né, que dão aula para crianças, né, é uma pedagogia e uma forma Nossa, eu aprendi muito hoje, assim, estou maravilhada com vocês, obrigada mesmo, gente. Obrigado a você, querido. Nos seus olhos, né? Todo sentimento que você tem, sempre, né? Rita tá quietinha, chegou aí quietinha, tudo bem aí? Quer falar alguma coisa? Porque só para complementar essa ideia de punição, de inferno e de penas eternas, que o Espiritismo veio esclarecer no cristianismo redivivo que é fundamental, nós temos muita convicção disso, porque porque existe mesmo uma tendência dogmática em querer dominar uma ideia, um contexto, ter o prestígio daquela escolha ou daquele rebanho ou da nossa casa espírita em que somos dirigentes ou frequentadores, né? Do Luz e Amor eu sou frequentador, do Maria Rosa eu sou dirigente. Esses papéis no espiritismo, né? Eles não nos dão uma autoridade para ser donos da doutrina espírita dentro de contextos de opinião. Tanto é que, ouvindo na Roda Viva outro dia, acho que foi Adilson, ele até falou, isso é um ponto de vista meu, foi resultado dos meus estudos. Ele fez essa observação quando ele falou sobre magnetismo, aplicação de passes e outras coisas. Eu achei muito interessante a honestidade dele quando ele fala das conclusões dos estudos dele e não se pôs como um verdadeiro representante da doutrina espírita, porque realmente a doutrina ela é para ser realmente consultada, pesquisada, e você vai tirando as próprias conclusões aí para aplicabilidade na sua vida, é uma aplicação na sua vida. Agora, você usar esse conhecimento para impor, por isso que fala, o evangelho não impõe, o evangelho expõe. Então, nós oferecemos o conteúdo do evangelho. Então, o evangelizador, o que ele faz? Ele oferece o conteúdo do evangelho. Agora, a construção, a transformação dos próprios conceitos que já existem nele, no espírito, se continuam válidos ou não dentro dele. Porque o que vamos dizer assim, não, aquela evangelização não tem, vamos dizer assim, frutos. Porque muitas vezes o pai leva a criança na evangelização, ele leva a criança na evangelização, mas ele não é evangelizado. E todos os seus atos fazem coisas completamente contrárias aos conceitos do evangelho. Qual criança que vai acreditar num evangelho em que lá no centro ele é maravilhoso, mas ele chega em casa e ele percebe outras verdades. Então ele fala, em quem eu acredito? No meu pai e na minha mãe? Ou nesse evangelho que eu aprendo lá na evangelização? Ele coloca isso em questão e pode até provocar o quê? Por isso que fala assim, meu filho quando chega, ele vai muito, muito quietinho quando criança.
quando chega na adolescência, ele sai da mocidade, claro que ele sai. Ele acredita mais nessa teoria que foi ensinada para ele, que está divorciada totalmente de uma prática, está divorciada de uma ação real dentro do espírito. Então, nós só evangelizamos, Ramon, aquilo que representa em verdade em nossas vidas. Porque senão não passa de blá, 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 como muitas ideologias materialistas. E é em casa o primeiro lugar que a gente é convidado na igreja a fazer isso, né? A dar esse exemplo real nas nossas vidas. Né? Por isso que o evangelho não é válido, por isso que ideologias não são válidas, porque na prática elas não demonstram a verdade. Vamos ler esse aqui, ó. Tem a ver também. Ô, Nara, você está por aí? Sim, estou aqui. Consegue ler para a gente? Descrentes queridos. Comumente somos defrontados pelos companheiros marcados por incompreensões do grupo doméstico em matéria religiosa. Aceitam os princípios do cristianismo redivivo que os entes amados não admitem ainda. Regozijam-se na certeza da sobrevivência além da morte. Reconfortam-se no trato com amigos espirituais domiciliados no mais além. Edificam-se na ideia da reencarnação e compreendem os elevados mistérios da mediunidade, mas sofrem o antagonismo de seres estimáveis transitoriamente incapazes de lhes compartilhar o mesmo nível de elevação e progresso. Se isso te ocorre na experiência diária, não convertas a luz interior das convicções que te beneficiam em martelo, que te espanque a estrutura familiar, comprometendo-lhe a segurança. Empenha-te a servir na lavoura da libertação quanto possas. Entretanto, se a fé que te orienta é motivo a desajustes crônicos, não abandones os descrentes queridos a pretexto de exaltar a obra de Deus. Mantenha o equilíbrio do lar, embora sem qualquer servidão, que te anule o pensamento livre, sustentando a tranquilidade dos que te cercam e aplicando em casa, com discrição e silêncio, as lições que te compõem a crença e baseiam os raciocínios. Talvez não possas comungar de imediato as tarefas renovadoras nas assembleias dos irmãos de trabalho, compromisso, mas podes exercer o dom de crer e servir ao lado da equipe caseira que te pede prática e testemunho. Pais difíceis, em muitos casos, são credores exigentes a te solicitarem um resgate de débitos passados em serviço de renunciação permanente. Esposa e esposo, filhos e filhas, tanto quanto amigos e irmãos, não só por vezes te cobram dívidas que ficaram à distância nas trilhas do espaço e do tempo, como também quase sempre são criaturas às quais prometeste assistência e apoio antes do berço terrestre, em forma de sacrifício pessoal, para se fazerem as criaturas providenciais que podem e devem ser. Não menosprezes os familiares que a lei divina te confiou. Quando puderes, auxilia-os na compreensão gradativa da evolução e da vida. Quando Jesus nos adverte a deixarmos os pais e os entes amados para conseguirmos ser seus discípulos, não nos induzia a abandoná-los, mas sim nos pedia renunciarmos à felicidade de ser por eles compreendidos, de modo a amá-los mais profundamente, qual ele mesmo, o próprio Cristo, nos ama e sempre nos amou. E aí, Nath? Essa é forte. Essa é forte. Nós vemos, como fala nessa lição, inúmeros casos de pessoas que vagam solitariamente na família, com os pensamentos diferentes, com um antagonismo, né, como ele fala aí, que vem às vezes até prejudicar. E olha, a fala profunda de Emmanuel
ao explicar isso, né? Eu conheci um senhor, vocês devem ter conhecido, o Sr. Walter, ele tinha uma loja na Voluntários. Ele contava, na época que eu encontrava com ele era espírita lá na Nova Era, e ele contava que a esposa dele era católica e não abria mão da crença. E, lógico, respeitava. E eu lembro que ele declarou o seguinte, um dia, ele falou assim, pois é, o que eu aprendi com a minha mulher, vocês nem imaginam. Por quê? Ela não acreditava nos postulados espíritas, ela não seguia nada, mas ela me respeitava naquilo que eu acreditava, e o seu amor por mim, disse ele, era tão grande que eu aprendi mais com os exemplos dela na vida diária do que com tudo aquilo que eu aprendi na doutrina, não desmerecendo a doutrina. Ele falou uma vez isso. Então, o que a gente apreende disso, né, desse exemplo? Que realmente a doutrina, gente, ela é libertadora e ela nos oferece tudo o que necessitamos para a nossa compreensão da vida e como oportunidade de nossa modificação. Mas as ações, os sentimentos estão, assim, são a força maior em tudo isso. E é isso que a doutrina espera de nós. Não a teoria pura e simples, não a sabedoria desses postulados, mas a prática, a vivência de tudo isso. E ela vai se expressar no sentimento que nós vamos colocar aí na vivência com os nossos e tudo mais. E aí, quanto à lição que ele fala, que às vezes as pessoas estão sofrendo, né, essa ausência dos outros na compreensão dos postulados, pessoas que não querem saber, não concordam com a doutrina e etc. Então, fica esse exemplo que eu falei, e fica a fala do Emmanuel, que é muito forte e muito profunda, né? Que Deus, ou Jesus, ele não espera que nós abandonemos os nossos familiares, não. Ele espera que nós os amemos do jeito que eles são, que nós tenhamos uma postura de dignidade naquilo que nós vamos representar, porque se nós somos ou nos arvoramos em espíritas com princípios da doutrina em nossa vida, a primeira oportunidade é a gente exemplificar. E o exemplo vai ser a vivência em harmonia com essas pessoas. E esse abandonar, né, eles não seguem os postulados e tudo, a atitude de respeito, de diálogo, deve ser muito forte em nós. E aí ele complementa, para eu não me estender demais, ele complementa falando quem somos nós para saber que compromissos, que comprometimentos temos com essas pessoas, marido, esposa, pais, filhos, que será que não fomos nós que por desajustes e atitudes inadequadas, nós os colocamos nessa situação, em outra ocasião, em situação assim de rebeldia até contra esses princípios que nós hoje abraçamos. Será que não foram atos nossos que levaram essas pessoas a ter atitudes que têm agora junto a nós? E, com certeza, nós pedimos e imploramos que viéssemos com eles para ajudar a retificar, a nos comprometer a retificar o que fizemos de errado, a dar oportunidade de uma nova oportunidade, nem não é para eles, é para nós, porque nos sentimos, vamos dizer, compromissados com aquelas situações. Eu acho que a mensagem fala exatamente isso, e nesse sentido, né? Só complementando uma coisinha que eu fui olhar, né? Quando a gente fala, né, honrar pai e mãe, e como a Gleide falou, amar os inimigos, são duas palavras realmente, porque o honrar aí vem além
vai além, vem no respeito, vem na... Até ele usa, eu fui olhar, né? Ele usa assim, dá crédito. Então, esse honrar é você dar crédito àquilo que você está recebendo dos pais. Então, acho que quando Jesus enfatizou, ou quando a lei, né, enfatizou isso, honrar o pai e mãe, a primeira atitude é de respeito, né? E se for olhar pelo lado da doutrina, é de glorificação a essas criaturas. Então, é diferente do amar, porque o amar, ele é tão amplo que a gente podia falar até muita coisa aqui. Mas, assim, nesse momento, entre pais, seria isso. Chega, né? Nossa, deixar a corda vai. Lunara, legal demais, né? Então, isso que você falou é muito importante, eu acho, porque até hoje nós temos... A psicologia trabalha, de alguma forma, os impactos da forma como a criança foi tratada pelos pais, o quanto isso reverbera depois ao longo da vida, em conflitos, traumas, etc., né? E a hora que a gente olha para essa lição, é uma lição que contrasta profundamente com esses sentimentos que brotam, né, a partir dessa experiência da infância que talvez não tenha sido tão bem sucedida, né? Mas conforme a gente vai avançando em compreender isso tudo que a gente discutiu aqui hoje, e a gente começa a entender a gente mesmo, né? Então a gente começa a aceitar tudo que os pais são e tudo que eles fizeram o melhor que eles conseguiram, né? Mesmo que eles sejam déspotas, que eu acho que não é o caso da maioria das pessoas, né? Mesmo nesse caso, é o que ele tinha para dar como espírito imortal naquele momento, né? E a gente tem os pais que a gente precisa ter, né? Então, porque Deus não é injusto. Então, mas à luz disso, a gente vê que para eu compreender os meus familiares, eu tenho que começar a me compreender, me aceitar, me entender. Quando eu faço isso, eu percebo a dificuldade danada que eu tenho na minha própria trajetória, aí eu começo a entender o outro. E se eu começo a entender o outro, mesmo que o outro continue apresentando repetidamente idiosincrasias, coisas que a gente não gostaria de ver neles mais, né? Porque a gente está buscando mudar na gente. Não tem problema, a gente vai continuar com a mesma atitude de reverenciar, né? Porque é um espírito imortal, como eu. Ele está com visões que eu não tenho e eu estou com essas visões que ele ainda não tem. Mas olha só que ele foi capaz de me dar a vida, quantos sacrifícios até chegar ao ponto de eu ter a minha própria vida, né? Pode falar, Nara, vai lá. E esse honrar, quando você falou isso, é essa profundidade dessa compreensão. O Divaldo fala, seus pais podem ter sido os piores pais, mas reverencia-os por eles terem te dado a vida, né? Se você não consegue mais que isso, respeite-os no sentido assim, sejam gratos. Então, acho que é esse honrar, né? Pela vida que eles nos dá. E aí, isso que você falou, assim, veio bem profundo para mim. Nós, quando elevamos um pouco, melhoramos, nós temos essa compreensão que eles deram o que eles tinham, que eles ofereceram, o que eles eram capazes. Sabe lá também o que eles receberam. Se a gente for remontar, né, a um tempo, eles fizeram o melhor, com certeza. E a gente tem que ser grato, né? A gente tem que reconhecer nos pais isso. É uma atitude madura, mas a gente vai compreendendo isso com a nossa melhoria também, né? Que a gente vai vencendo essa dificuldade que a gente, igual você falou, esse trauma, essas coisas, quando a gente amadurece, isso não se transforma em trauma, se transforma em experiência muito desafiadora ou até confortadora para o nosso crescimento. E uma vez eu escutei uma frase que eu falei, gente, mas como que pode um espírito daquele, né, nasceu naquela família? Gente, a gente, né, questionava e tal, como é que ele ia virar alguma coisa?
Nasceu o país, sua mãe que fala, olha, fica quietinho, que era o melhor que a gente podia arrumar para ele, viu? Porque vocês não sabem o que ele é. Então, a gente não sabe, nós não sabemos, né? O melhor que podia arrumar para ele. Pois é, Nara, isso aí acho que é um. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que eu já tenho esse alcance total, mas é uma caminhada que a gente tem que empreender e tem que buscar, né? E vou deixar a Jo falar, depois eu vou entrar no outro raciocínio. Fala aí, Jo. Então, esse estudo está sendo maravilhoso, porque a gente está refletindo enquanto filho e também enquanto pais e mães, né? Porque, assim, como foi falado, né? A gente não sabe o que nossos pais passaram, o que eles tiveram que abrir mão, né? Das coisas deles mesmos. E considerando também que casavam, assim, muito jovens, né? E tinham muitos filhos, né? Então, assim, e não tinha tanta facilidade que nós temos hoje, né? E às vezes também nós, como pais e mães, a gente quer poupar os filhos, às vezes, de sofrimento, quer cortar caminho. E também, assim, igual a Gleide falou, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu quero mostrar esse texto, eu quero que ele leia esse livro, né? Porque isso que vai ajudar muito, né? Quer dizer, e aí eu me lembrei do estudo do Haroldo, que ele fala assim, né? Deus não violenta a consciência, né? Então, quer dizer, está sendo maravilhoso. A gente está refletindo enquanto filhos e enquanto pais também. Obrigada, gente. Olha, Jo, você falou uma coisa muito legal. O próprio Gregório que a gente citou é um exemplo disso, né? A mãe dele precisou ver que ele estava há 70 anos demonstrando um certo tédio para ir Uhum. lá e ajudar ele e ele ter a compulsória dele. Olha só que bacana, né? Então, Então não demais, ninguém violentou a consciência dele, só esperou o momento exato em que ia ser útil, né? né? Em que aquele movimento tinha alguma chance de começar, né? É muito bonito isso, Então, né? obrigada, gente. Tem um autor, Ramon, que diz assim, como é que é? Eu ia falando e fugiu, peraí, vê se eu lembro. Que nós aconselhamos, orientamos, mas nós não mudamos ninguém. Então, nós sinalizamos. A mudança vai ser dele. Nós só sinalizamos. Realmente. Em Sacramento, Nara, eles usam aquele filtro de papel, o filtro. Desde o início lá da aprendizagem da evangelização espírita, achei interessante essa metáfora do filtro. Construir filtros, que é evangelizar, é usar de conhecimento, inteligência, razão e consciência. Porque quando nós construímos, através do evangelho, esses filtros, os filtros é que vão dosar ou barrar as iniquidades ou os equívocos e os erros. Então, a gente filtra. Então, quem é mais evangelizado, vamos dizer assim, tem mais filtro do que o outro. Aí que está a diferença. Né? Até outro dia, eu estava vendo um programa, né, na televisão, e eu achei tão engraçado que uma cantora da moda se apresentou como, não vou falar o nome dela, não quero. Ela falou, fulana sem filtro. Tudo bem. Fulana sem filtro. Né? Se apresentando como uma coisa muito moderna, muito atual, contemporânea, idolatrada pelos programas, pela música, pela arte e os artistas atuais. Então, achei muito interessante essa cantora, apresentadora, sei lá, eu nem conheço muitos artistas, sem filtro, lembrei do filtro de Sacramento. Puxa, se nós, evangelizador, criando filtro em criança, criando filtro, pelo observar essas leis, o que é o filtro? Leis divinas na consciência, pelejando,
a mídia, a propaganda e tudo mais, convite a não filtrar, a dar expansão sem filtro. Além disso, é o seguinte, a evangelização ela não vai ser dogmática para falar você tem que ter um comportamento com filtro. Não é promover a imposição, mas ela leva a pessoa não a um julgamento, mas uma reflexão. Uma reflexão, porque quem não reflete não modifica pensamento. Então, nós não evangelizamos, nós estamos só transmitindo conhecimento repetitivo há séculos. Se nós não apresentarmos ao outro espírito algo em que ele possa criar esses filtros, se proteger moralmente, se transformar, nós não estamos evangelizando. Nós estamos apenas sendo papagaios, construtores da intelectualidade, contribuindo para o intelecto, mas não pela moral. Então, eu só quis acrescentar esse filtro para a gente ficar mais esperto em relação ao tudo que a gente está recebendo de mídia, tudo que a gente está recebendo do que a gente lê, tudo tem que levar agora a ter um comportamento mais reflexivo e mais, vamos dizer, analítico, mais, vamos julgar, mas é a nós mesmos, é dentro de nós, é um trabalho dentro, não que o fulano é errado ou o Beltrano é errado, mas dentro de mim, o que é o certo ou errado, passar por esses meus filtros que eu estou construindo moralmente. Então, fica aí essa observação. Não sei se vai servir para evangelização, mas é um conceito. Bacana. Você quer falar alguma coisa, Tonho? Eu quero ler uma poesia sobre família, mas pode ser no fim ainda. Vamos fazer no final, tá? Só mais um detalhe importante também que a gente tem que tirar dessa lição. E quando Jesus fala da gente amar menos, vamos falar assim, né? Tem o lado também, eu acho, da nossa coragem de mudar. Mesmo frente a esses convites que podem estar dentro da nossa casa ou fora, na maioria das vezes está fora, tipo, olhar, as pessoas olham para a gente e falam, você é bobo, né? O Arthur falou isso, né, na palestra. Você é fanático, né? Você é bobo, você vai perder essa chance de fazer isso, aquilo. Você precisa viver sua vida, né? Tem que... Então, às vezes vai acontecer dentro de casa, mas lá fora acontece todo tempo, né? E essa lição acho que serve para isso também, para a gente não perder essa coragem, essa força moral de continuar nos transformando, buscando isso, priorizando isso, apesar das escolhas que estejam ao nosso redor, né? É um dever para conosco mesmo e para quem está ao nosso redor, porque as nossas modificações serão exemplos e sementes que ficarão plantadas neles, né? Creio também que tem esse aspecto. Talvez o que o Emmanuel fala nessa mensagem é essa, é a coragem de seguir esses princípios, esses postulados, não prejudicando o outro, mas amando mais, entendendo o que ele pensa, entendendo a sua postura diante da vida e respeitando o seu momento. Então, isso é coragem, e isso é vivência real dos princípios, aquilo que você considera importante. Eu acho que naquela mensagem ele está falando isso, né, também. Legal. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? A gente está já bem pertinho do final. E nós vamos passar a palavra para o Tonho. Jô, Iris, Rita, querem falar alguma coisa? Estou ansiosa pela poesia do Tom, mas foi maravilhoso. Durante a semana terei muito em que pensar, refletir.
repassar tudo isso. Obrigada, gente. Todos nós, Jô, todos nós. Bom, então vamos lá, Tony, pode ler para a gente aí. Vamos. Eu não tenho a capacidade das meninas de falar, explicar muito, então eu fico mais ouvindo. E eu vou colaborar aqui, porque está no assunto, com uma poesia que eu fiz em um dado momento, mas que eu achei pertinente. Família, o cadinho da esperança que por Deus nos foi dado para a nossa evolução e para o grupo ser provado. Sentimentos que se afloram no vai-vem da paixão, mas exigindo dos membros por bem mais renovação. O passado que ressurge a nos pegar de surpresa, nos levando a reviver aquilo que nos faz presa. Eis os filhos que acolhemos, acerto que se faz jus, antipatias que voltam para receber nossa luz. Há também as simpatias para mornar a relação no equilíbrio deste grupo divina reparação. Cada um com sua história, na somatória do encontro, compromissos assumidos, abrandando-se o confronto. Nessa terapia de almas, onde o bom se faz melhor, auxiliando o aprendiz a crescer e ser maior. O divino aprendizado na equipe familiar fortalece cada membro que se propõe a amar. No movimento da vida que se processa no lar, segue firme e resoluto quem sabe dialogar. Nas quedas da caminhada, pela força da união, erguemos o irmão caído, abraçando-o no perdão. Nas discussões, nos atritos, no calor da efervescência, além da compreensão, é bom tom a paciência. Reunindo compromissos na família que é progresso, o trabalho no presente elimina o retrocesso. Abracemos cada irmão na meta de evoluir. O momento é agora, para quem quer progredir. Fica aí a nossa colaboraçãozinha. Belíssimo, Tonho. Nossa, maravilha. Sempre uma Fiquei até emocionada. Chave de ouro. Sempre muito inspirador para a gente. Muito bom. Você coloca no grupo para nós depois? Fazendo favor. Muito obrigada. Muito bom. Então, nessas palavras aí finais aí do Tonho, vamos encerrando a nossa reunião, né? Ô, Jô, você poderia fazer a prece final para a gente? Sim, com certeza. Com a voz embargada. Né? Vamos lá, gente. Obrigada, Jesus, nosso irmão maior. Obrigada, Deus, nosso Pai de misericórdia, por esse estudo maravilhoso, muito aprendizado que tivemos essa tarde, na companhia de amigos queridos.
e que possamos levar para a nossa vida, né? Internalizar como os espíritos imortais que somos, né? Que nos faça, né? Que nos ajude a, com esse estudo, né? Rever nosso dia a dia, possamos ser mais conscientes das nossas atitudes, né? Aplicando esses conhecimentos, entendendo que nem sempre teremos a compreensão de nossas escolhas por parte de nossos entes queridos, sejam filhos, amigos, nossos pais, que possamos ser mais pacientes, mais amorosos e menos exigentes. E com o coração cheio de gratidão, agradecidos por essa luz imensa de amor que nos cobre nessa tarde, esse amor imenso que recebemos, né? Por estar com esses amigos queridos, essa família que estamos, né? E sabemos que foi tudo planejado, nosso melhoramento, nosso aprendizado. Nós te agradecemos, Senhor. Que essas energias de luz, de amor, de paz, que são reconfortantes, que possam ser estendidos aos nossos amigos que hoje não puderam estar aqui conosco. E com o coração cheio de gratidão, nós encerramos essa tarde de estudos. Se conosco, Senhor, Jesus, nosso irmão maior, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos, viu? Tchau, pessoal.